Xarope não vai resolver sua tosse e eu vou te provar isso. Meu nome é Felipe Neves, sou clínico de formação e é um prazer ter você aqui no canal. Quer dizer que você quer se cuidar melhor. Então já faz o seguinte, curte, comenta e compartilha aqui no meu canal, porque eu quero chegar em mais gente. A ideia é a gente se cuidar melhor e ponto parágrafo. Essa que é a ideia, a gente precisa conversar mais. E hoje eu vou mostrar para vocês por que xarope, tosse não é igual a xarope. Porque a gente sempre faz esse link mental, né? Estou com tosse, portanto preciso de um xarope. Não, estou com tosse, preciso de uma avaliação para entender o motivo. E o motivo está no vídeo anterior. Então, já pausa esse vídeo, vai na descrição, clica no outro vídeo, assiste ele inteiro e depois volta para esse, porque aí esse vai fazer muito mais sentido. Maravilha? Então, qual que é a ideia? Felipe, já tomei xarope e melhorei. E aí? O que você tem para me falar? Olha, em alguns poucos casos, o xarope tem a sua indicação. Deixa eu te falar, na maioria das vezes, a tosse vai melhorar independente do xarope. Porque é a via natural. A tosse está vindo e aí, aos poucos, ela vai melhorando. E isso eu estou falando muito mais relacionado à infecção. O que eu quero dizer é, tosse é uma defesa do corpo. Ponto. Se eu tenho uma tosse que está defendendo o meu corpo, tem alguém o quê? Atacando. E essa que é a grande ideia, esse que é o grande brilho. Eu preciso descobrir quem está atacando o meu corpo. Para aí conseguir combater especificamente esse bandido que está atacando o meu corpo. Faz sentido isso? Isso a gente pensa para tudo na medicina. Só que eu não sei por que raios a tosse a gente não pensa isso. A gente pensa que tosse é igual a xarope, ponto. E aí a gente erra. E aí o paciente fica com tosse, tosse, tosse o tempo todo. Se você entender isso, que tosse é uma defesa do corpo e a gente precisa, na verdade, atacar quem está atacando o nosso corpo, você está de parabéns. Tá joia. Eu vou contar alguns casos aqui que eu atendi recentemente, porque isso é muito comum, tá? Semana passada, por exemplo, veio um paciente que estava com tosse o tempo todo. Tosse, 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 e tinha lá uma aguinha. Principalmente quando saía do quente, ia para o gelado, o nariz entupia. Principalmente quando pegava um livro mais empoeirado, ou ia fazer uma mudança, atacava o nariz. E o paciente ficava com, adivinha? Com tosse. E aí tomou inúmeros xaropes. O que aconteceu? Nada, porque não melhorou. O que esse paciente tinha era uma rinite alérgica, que melhorou fazendo o quê? Lavagem de nariz, aplicando corticoide no nariz, corticoide nasal, usando antihistamínico, antialérgico. Tá vendo que não precisa de xarope? E outro caso foi um paciente que tinha um estufamento na barriga, principalmente depois que ele, sabe, usava um pouquinho mais na alimentação. E aí ele tinha também uma queimação eventual, às vezes queimava ali, tomava um eno, tomava um omeprazol de vez em quando, e aí um belo dia ele começou a tossir. Tossir principalmente de manhã, tossindo, 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 e ao longo do dia melhorava. E aí ele tinha períodos de melhora e períodos de piora. Mas certa vez ele falou, eu não, preciso de ajuda. Então ele chegou até mim. E o que esse paciente tinha, pelo amor de Deus, era um refluxo. Então o refluxo é um das condições, doenças, que são mais traiçoeiras, sabe por quê? Porque o paciente ele não entende que é refluxo o problema. Ele vai pelo sintoma e fala, tosse é do pulmão, tosse é do nariz. Mas não, a tosse na verdade ela pode ser do esôfago, do estômago. Porque a gente tem no refluxo manifestações atípicas, sabe? Manifestações menos comuns. Mas é uma doença muito comum. Então a gente tem que, sempre, sempre, sempre pensar. E aí, quanto à parte do pulmão, Felipe, você não falou até agora. Pois é, porque a tosse, eu não posso pensar imediatamente que é do pulmão. E de novo, falo que nos casos de tosse, a gente tem que dar 2 passos atrás e olhar para o corpo todo. Sempre temos que fazer isso, mas na tosse principalmente. Por quê? Senão você perde o diagnóstico. No pulmão, por exemplo, eu vou pensar sempre em 2 coisas, que foi uma delas que eu falei no outro vídeo, tuberculose.
Então, a gente tem que realmente fazer e pensar, fazer o diagnóstico, pensar e fazer o tratamento conforme, que aqui não é xarope, de novo, pela 10ª vez. É um antibiótico que você faz por 6 meses, tá? E você consegue curar a tuberculose, você fica bem e a vida segue, tá? Então, para de preconceito com tuberculose, pelo amor de Deus. Procura o seu atendimento. E o último, eu vou compartilhar um caso que foi bem emblemático para mim. É uma paciente que tinha asma sabida, ela usava bombinha e tudo mais. E o que trouxe ela ao hospital era uma falta de ar, mas era bem branda e muito mais tosse. Tosse pra caramba, uma tosse de cachorro que às vezes ela tossia tanto que até dava vontade dela vomitar. Acredita? E quando você ia examinar ela, você via que tinha gatinho no peito. Você via que os brônquios eles estavam fechados. Então imagina que você está com uma janela e está com uma frestinha aberta, só uma frestinha aberta, certo? Não faz um barulho de vento aqui? Pois então, acontece a mesma coisa na asma. A gente tem árvore brônquica para justamente ventilar o pulmão, certo? Quando essa árvore brônquica, por algum motivo, no caso da asma, porque deu uma reação alérgica ali, ele dá uma fechada, eu consigo escutar com o meu estetoscópio que está passando num lugar mais estreito. E aí que vem o gatinho no pulmão. Aquela sensação de que tem um gatinho no pulmão. Então isso, pessoal, dá a entender para o corpo, adivinha o quê? Tem um corpo estranho aqui. Vou fazer o quê? Vou tossir. Então o paciente ele fica o tempo todo ali, quando ele está com esse bronco fechado, ele fica querendo tossir o tempo todo. E é uma tosse, gente, que não para. Criança, por exemplo, asmática, quem conhece sabe, tosse até vomitar. Então, pelo amor de Deus, você para de se enganar que tosse é igual a xarope. Procura atendimento, porque tem inúmeras causas e principalmente se tiver uma tosse que já te incomoda há mais de 2 semanas. Isso precisa ser visto. Fechou? Manda aí sua dúvida no comentário que tenha certeza que eu vou responder, tá? Um grande abraço, curta, comente e compartilhe esse vídeo no meu canal. Um abraço.